E o Ministério do Trabalho e do Emprego estima que os desembolsos de novos empréstimos consignados para trabalhadores do setor privado com garantia do FGTS superem a marca dos 100 bilhões de reais nos 3 primeiros meses da modalidade. Apenas no primeiro final de semana de lançamento, a primeira semana de lançamento, os trabalhadores fizeram mais de 40 milhões de simulações de pedidos desse empréstimo. Mas será que a modalidade é tão vantajosa assim? Sobre esse assunto, eu converso agora aqui no Mundo em Sua Casa. A gente recebe no estúdio o advogado Jefferson Maleski. Doutor Jefferson, muito bom dia, satisfação tê-lo aqui no Mundo em Sua Casa. É sempre um prazer estar aqui de volta, falando sobre assuntos tão relevantes para a população. Doutor Jefferson, primeiro, quais as vantagens? Vamos falar de vantagens para o trabalhador que aderir a esse empréstimo consignado. Quais as principais que ele vai encontrar? Eu vejo duas vantagens, né? A principal delas é a pessoa que não tem crédito de outras formas. Então, existem trabalhadores que não têm bens para dar em garantia, não têm outros recursos para fornecer aos bancos como garantia. Então, esse está de fora do sistema de crédito. Agora, com essa garantia sendo retirada do seu próprio FGTS, essa pessoa entra nesse mundo dos créditos. Então, quem estava fora passa a ter uma chance de pegar dinheiro emprestado. A segunda vantagem é a pessoa trocar um empréstimo que ela já tem, um financiamento mais caro, por um juros mais barato nessa modalidade. Então, se ela está hoje já endividada, já tem um empréstimo onde os juros bancários são bem mais altos, se ela simular e ver que esses juros desse empréstimo consignado serão menores, para ela compensa trocar uma dívida mais cara por uma mais barata. E na média, doutor, esses juros são menores mesmo, são muito menores do que o praticado normalmente no mercado e até mostra o quanto os bancos lucram com esses juros normalmente no empréstimo normal? A intenção do governo era justamente fazer com que esse consignado com garantia ele ficasse abaixo da média de juros do mercado, mas ainda não aconteceu. O que a gente tem visto é que o governo esperava que a média fosse menor. Hoje, a média dos empréstimos dos empréstimos privados está em torno de 2,92%, 3% ao mês. Mas os empréstimos que estão sendo simulados estão com juros de 4%, 5%, 6% ao mês. Então, ainda não temos uma concorrência dos bancos para que esses juros sejam compensatórios de pegar. Agora vamos falar de desvantagens, doutor. Quais as principais, quais os cuidados que o trabalhador tem que ter na hora de contrair esse empréstimo? Essa é a parte mais importante, né? As desvantagens são inúmeras. A principal delas é a pessoa não fazer as contas na hora de fazer a simulação, na hora de olhar os juros que estão sendo ofertados. Por quê? Porque aqueles juros ali não são juros do governo, são juros bancários, do sistema bancário. E o sistema bancário cobra caro para emprestar. E, apesar de ter uma garantia desse consignado do FGTS, do saldo, os juros são enormes. Então, eu já fiz algumas simulações, né, já vi algumas simulações, onde a pessoa pega 80 mil, mas ela vai ter que devolver pagando 450. Ela tem que ter esse número final e não um número inicial, porque o valor que vai ficar retido na conta dela não é os 80 mil, é os 450. Se ela for mandada embora com qualquer coisa, esse é o valor que o banco vai descontar. É um valor considerável, né? Porque estamos aí, 80 mil, 450 mil, a gente... De 3 a 4 vezes mais ali. Então, o trabalhador tem que tomar cuidado com relação a isso. Agora, tem uma outra questão, doutor, que é sobre o FGTS, que é uma garantia, inclusive, é uma reserva futura do trabalhador e ele dando isso como garantia, ele vai perder para o futuro a retirada desse fundo de garantia, que é um direito dele. Enquanto ele estiver empregado, os descontos vêm na folha de pagamento, vêm no contra-cheque. Então, aquela mensalidade todo mês já vem descontado. Agora, se ele for mandado embora, aquele saldo que ficou comprometido, se ele não fizer um reajuste de pagamentos com o banco vai sacar tudo. Então, se a pessoa comprometeu 100% do seu saldo do FGTS, se ela é mandada embora, ela não vai ter nada para sacar quando ela sai. Ela vai perder esse dinheiro. E é interessante também a gente imaginar o seguinte, a pessoa tem que pensar no futuro que ela, pegando esse dinheiro, se ela já gastou tudo, ela ainda vai continuar pagando a dívida que vai vir descontado do contra-cheque dela por vários meses. Ela vai ter que se acostumar a viver com valor menor. Então, se é até 35% que
pode descontar, ela vai ter um salário menos 35% durante vários meses. Ela tem que fazer essas contas. A longo prazo, o senhor vê um risco de superendividamento dos trabalhadores brasileiros com essa medida? Com certeza. Só para a gente ver o montante de pessoas que estão fazendo simulações e de pessoas que já fizeram esses empréstimos, acredito que muita gente vai se arrepender futuramente. Então, nesse caso aí, a gente vê situações semelhantes no serviço público, muitas pessoas que têm ali a folha praticamente toda dentro do limite, né, comprometida pelo consignado, então é um risco também para o trabalhador, o seletista ali no dia a dia. Não só os servidores, mas também os aposentados e pensionistas, quem são beneficiários de benefícios previdenciários, que têm o empréstimo consignado também. Apesar dos juros ser muito menores para esse público, né, eles ainda conseguem entrar no superendividamento. Eles colocam mais recursos, comprometem mais recursos do que têm condições de pagar. Depois vão tentar renegociar com o banco, vão tentar entrar com uma ação da justiça de superendividamento, mas aí é uma dor de cabeça extra. Doutor Jefferson, obrigado pela entrevista, um bom dia. Eu que agradeço e precisando de mais informações sobre esse tema, eu estou sempre à disposição. Muito obrigado, então, doutor Jefferson Maleski, advogado, participando conosco aqui do Mundo em Sua Casa, falando a respeito dessa nova medida, empréstimo consignado para os trabalhadores da iniciativa privada.